Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de janeiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E seu reino não terá fim. Lucas 1:33. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Quando se transgride a lei de amor, base da doutrina do Cristo, automaticamente se compromete o sentido de justiça, desde que amor e injustiça não se compatibilizam. Juvanir Borges de Souza, na obra Tempo de Transição. Meta do dia: desenvolver a justiça. Não julgar os outros com maior severidade do que nós mesmos. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o estímulo à humildade. Amado Mestre Jesus, que consigamos desenvolver em nós a justiça, o amor, a fraternidade, que consigamos também desenvolver a humildade. Que o seu amor seja com todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, hoje sábado, se fosse em fevereiro, nós estaríamos todos em nossa casa espírita, em atividade nesse instante, preparando para o tratamento espiritual, preparando para a evangelização, para a sopa fraterna. Mas não fiquemos ansiosos. Em fevereiro, nós retomaremos nossas atividades normais no sábado. Então, já vai se organizando, se preparando também para o curso Conheça o Espiritismo, que vai começar em fevereiro, depois da Concafras. Então, daqui a 50 dias. Vamos aí se organizando, se preparando, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. E eu vos digo, fazei amigos para vós mesmos, da mamão da injustiça, para que, quando cessar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Lucas capítulo 16, versículo 9. Tabernáculos eternos. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nesta passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados, e quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade, ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou em síntese que devemos
aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima, para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façamos irmãos abnegados uns dos outros. Valorizemos desse modo a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo por todos os recursos ao nosso dispor a própria melhoria e a elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro dessas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos auxiliarão efetivamente, escolhendo-nos em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 112. Meus amigos, novamente aqui a mensagem de Emmanuel nos chama a atenção para a nossa transformação íntima. Porém, essa transformação íntima não é uma transformação hipotética, é uma transformação que nos leva ao encontro do outro, daquele mais necessitado. Hoje, eu não consigo, já uma fala minha, né, não do Emmanuel, hoje eu não consigo pensar Jesus sem passar pelo outro, sem estar em sintonia com o outro, desde a pessoa mais pobre, mais sofrida, abandonada, aquelas que se encontram nas ruas, ao mais necessitado daqueles irmãos mais ricos. Porque muitos irmãos que têm posses são muitas vezes mais sofridos do que aqueles tidos como miseráveis. Porque ali existe uma dor muito grande, a dor espiritual. Porque o irmão mais pobre, que tido como miserável, ele já está em um processo de colheita, né? Está num processo que ele está reparando muitas mazelas morais realizadas em outras encarnações, assim como cada um de nós que reencarnamos, também temos compromissos reencarnatórios que trazem para todos nós grandes dores, grandes sofrimentos, né? Então é muito importante a gente repensar nossa caminhada. E se nós analisarmos Jesus, ele se encontrava no meio das pessoas que estavam à margem da sociedade. Nós vamos ver Jesus ali. Todas as vezes que ele procurava o templo, entre os sacerdotes, entre os fariseus, doutores da lei, saduceus, todo esse povo, ele era perseguido por eles, ele era expulso. Então, a mensagem dele, quem estava disposto a acolher? Eram aqueles que estavam à margem da sociedade. Aqueles que faziam com que os doutores se tornavam impuros. Então, muitas vezes,
A gente fica pregando um Jesus no pedestal, mas a gente não consegue aproximar-nos das pessoas sofridas. Não conseguimos abraçar os irmãos, conviver com os irmãos. Então, é muito importante a gente repensar. Porque o tabernáculo que o Emmanuel está trazendo para nós é o nosso íntimo. Às vezes a gente acha que Jesus está detido num templo, como os fariseus acreditavam, né? Que Deus estava no templo de Jerusalém. Os samaritanos acreditavam que estava no monte. E Jesus diz que um dia chegaria em que iam adorar Deus em espírito e verdade. Então, hoje, dentro dessa fala do Cristo, desconstruiu um lugar, né? Então, Jesus está nas pessoas. Aquele que acolheu um desses pequeninos foi a mim que acolheu. Então, Jesus está nas pessoas simples, nas pessoas sofridas, está em todos nós, em cada um de nós. Agora depende de nós como a gente vai viver Jesus. Então, meus amigos, esta mensagem de Emmanuel, dentro do contexto do Grangear Amigos, vamos aproveitar essa encarnação que nós temos e vamos granjear amigos, aumentar nossos laços afetivos para que consigamos cada dia mais estar com Deus. Então, façamos prece. Busquemos implantar em nossa casa o culto do Evangelho no lar, para que a cada dia Jesus esteja conosco. Amado Mestre Jesus, como é bom estudar o teu Evangelho, como é enriquecedor para todos nós, como abre leques que antes a gente não conseguia ver. E nós queremos agradecer, Jesus, a Chico Xavier, por não ter rejeitado a obra da evangelização do Espírito. Queremos agradecer a Emmanuel, a André Luiz e tantos outros espíritos que auxiliaram o nosso irmão Chico na caminhada terrena, trazendo grandes obras para nós, descortinando o céu para nós. Que consigamos também, Jesus, nos aperfeiçoar cada dia mais nessa obra redentora e regeneradora das nossas vidas. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.